nossos lares, os nossos entes queridos. Nós trazemos um tema que é de importância muito grande, ultrapassa as fronteiras do espiritismo até, porque se trata de um problema grave que ocorre em todo mundo, com muitas pessoas encarnadas. E nós vamos mostrar para vocês algumas coisas também de estatísticas da Organização Mundial de Saúde, antes de adentrarmos na parte propriamente espírita. E falarmos um pouco também de aspectos históricos do suicídio. É importante o tema porque, infelizmente, o número de ocorrências mundiais é muito alto. E isso, a própria Organização Mundial de Saúde, preocupada com isso, considerou esse problema como um problema de saúde pública. Da mesma forma que você tem uma epidemia, né, que é um problema de saúde pública, vocês podem ter um problema de suicídio, porque é muito frequente, é dado a ele um valor como se fosse um problema de saúde pública mesmo, que tem que ser cuidado, ser tratado, que tem que ser todas as possibilidades de prevenção para evitar que aconteça, isso tudo tem que ser desenvolvido, não somente na área da saúde, mas em todas as áreas do pensamento religioso humano, é importante que isso seja feito. Para lembrar vocês algumas coisas de história, os grandes impérios do mundo, os exércitos da Babilônia, da Assíria, do Egito Antigo, os exércitos da Pérsia, da Macedônia, de Alexandre o Grande, e também o maior de todos, poderia da época antiga, o Império Romano, que ascendeu sobre todos esses outros que eu falei, era um tempo de muitas guerras, de conquistas, e a crueldade imperava. De tal maneira que muitos guerreiros, para não caírem prisioneiros dos inimigos, aquelas batalhas terríveis, eles preferiam, chamavam de morte honrosa, que se eles fossem aprisionados pelos inimigos, eles seriam escravos, ou então teriam uma morte extremamente dolorosa por tortura. Para evitarem isso, essa humilhação que eles sofreriam, eles, então, às vezes, cometiam suicídio, entendendo que era uma forma honrosa de não se tornar nem escravo e nem de ser submetido a uma morte sob tortura. Isso foi passando pelo tempo, isso acabou que repercutiu até modernamente, vou mostrar para vocês, e no caso ali, nós vamos passar por um período, depois do Império Romano, nós vamos passar por um período da Idade Média, em que a Igreja combatia a ideia do suicídio, combatia as situações que aconteciam, mas a Igreja era muito radical, porque a gente sabe, né, por causa das concepções teológicas do inferno, por exemplo. Ela diz que, olha, você se suicidar, você vai para o inferno, vai sofrer eternamente, as penas, né, que você infringir a lei de Deus. Então, era como se fosse uma ameaça muito grande. A igreja defendia a vida, mas ameaçava o indivíduo com a pena eterna de sofrimento no inferno, caso ele tomasse essa decisão. A influência da literatura antiga também acabaram por causar culturalmente alguma situação de suicídio, como, por exemplo, o famoso romance, a peça de Shakespeare, Romeu e Julieta, né? O casal jovem se apaixonou, acabou se suicidando por amor. É uma coisa, você morrer por amor, né? É uma leitura um pouco provocada. Quem ama não vai se matar. Mas isso era colocado assim, como também na Alemanha, lá por volta do ano 1700, primeira metade do século XVIII, 1730, 1740. Saiu um romance, né, as agruras do jovem Werther, e os romances de Goethe, alemão, que ele também cometeu suicídio. Então, as culturas antigas falavam muito do assunto. E chegando ao nosso mundo moderno, e agora nós já vamos entrar no slide, recordando que, vejam bem, há situações que a gente tem que se preocupar muito, nós vamos mostrar para vocês, nós temos que se preocupar com o que os nossos filhos fazem na internet. E há riscos
de informações bastante perigosas, quanto a certas informações que nós vamos mostrar para vocês. Ela tinha parado aí naquele, acho que é o 19. Deixa eu só achar ela aqui, peraí. Então, Por favor. falando especificamente desses assuntos, nós estamos falando de problemas culturais e problemas religiosos. Os problemas culturais, nós podemos citar para vocês, considerando ainda tudo dentro do mesmo assunto, né? O suicídio. No Japão, desde a Idade Média, tinha aquele costume dos guerreiros samurais, por questões de honra, deles suicidarem com harakiri, que é um método, ritual de suicídio, em que eles utilizavam uma vaca, abrir o abdômen, uma morte assim, pavorosa. A questão de morte honrosa deles é uma questão cultural. Felizmente, em meados do século XIX, parece que em 1864, sai uma lei no Japão proibindo esse suicídio ritual tipo harakiri. Isso parece que depois... Nós vamos para o 19. Isso, sabe? Então, falando ali do harakiri, né? No Japão, eles usam o nome seppuku, mas é o nome conhecido por aquele suicídio ritual, né? Os japoneses sentaram. Mas sim, também na Segunda Guerra Mundial, mais recente, né? Coisa de 80 anos atrás, aqueles pilotos kamikazes que dirigiam seus aviões contra os navios, tentando destruir os navios, mas com a morte deles próprios. Kamikaze, a palavra japonesa, significa vento divino, porque era prometido aos soldados que assim morriam uma espécie de paraíso, né, na concepção japonesa. Esse pastor foi responsável por pessoas de morte em massa que aconteceram em Juliana. Mais de 900 pessoas foram levadas ao suicídio por esse pastor. E ele relativamente em pouco tempo, né? Em 1950 e pouco, 59. Né? Então, olha a responsabilidade desse homem sobre essas leis de Deus, levando os seus fiéis a cometerem suicídio de massa. Uma coisa muito grave, principalmente nas guerras do Oriente Médio, é a questão dos homens-bomba, o terrorismo internacional, para aqueles que são treinados, que está na base cerebral, eles amarram bombas no corpo e se suicidam, não só que eles vão causar a morte de dezenas de pessoas em nome da vida. Né? E tem um problema que a gente está falando com vocês, do perigo da indução criminosa a crianças e jovens, porque pela internet pode passar. Os jogos, como da baleia azul, por exemplo, na internet, pode passar. E até histórias em quadrinhos, que mostram situações tristes, né? Induzindo crianças a tomar essa decisão. Né? E, além disso, citar para vocês a questão da eutanásia a domicílio, que alguns países permitem por lei que isso aconteça. Pode passar. Olha só, o jogo da baleia azul, alguém já deve poder falar isso na internet, pelo menos quando a gente levantou a estatística, uns 130 adolescentes já tinham desencarnados por conta desses jogos. E outras situações também mais graves, é que alguns cartunistas, né, quadrinistas, professor de desenho, história de quadrinho, criam histórias dessa natureza, induzindo crianças a morrerem pelo suicídio enforcadas, como se estivesse brincando com a coisa. Nós estamos mostrando isso, pode parecer muito chocante, mas infelizmente é verdade. Então, tem que ter um cuidado muito grande com o que nossos filhos estão vendo, porque isso é mostrado sob a forma de uma brincadeira, de alguém subir no banquinho, botar uma corda, coisas dessa natureza. Isso é muito triste, e uma pessoa que tem a mentalidade suficiente para ter uma história dessa, de quadrinho, vai responder muito penosamente perante as leis do pai. Mas tem que tomar cuidado para que as crianças não sejam induzidas a tomar decisões dessa natureza. Né? E tem problemas, como, por exemplo, a Holanda e alguns outros países do mundo já estão caminhando, parece que a Bélgica também, uma coisa na Suíça. Alguns países já estão assumindo essa responsabilidade kármica coletiva de
aprovar leis nos seus parlamentos, permite que a pessoa em casa, desde o momento que seja um paciente grave, paciente terminal, ou um paciente crônico, que tem uma solução para ele, ou alguém que ficou com a paralisia definitiva, uma tetraplegia, no exame da medula cervical, ele pode estar paralisado, pode mexer em meios exteriores, em meios interiores. Situações mais ou menos graves que a pessoa está vivendo, eles podem chamar em casa alguém que é da saúde pública do país, e eles vão lá com os medicamentos adequados, e a semelhança da pena de morte por injeção letal, como tem nos Estados Unidos, isso é injeção letal. Primeiro, injeta uma substância que dá parada cardiorrespiratória. Primeiro a respiratória, depois a cardíaca, aí para definitivamente e o coração não volta a funcionar, quer dizer, medicamentos que induzem a parada cardiorrespiratória. Então, isso aí é o danado assistido em casa, e a Holanda foi a que saiu primeiro neste caminho. Assim como muitas organizações do mundo que defendem o aborto, tem as organizações que defendem o direito à morte, quando ele escolher que deve morrer. Bom, a Terra está em transição, e a gente sabe que alguns irmãos nossos, infelizmente, não vão poder continuar aqui. E a gente sabe que a Organização Superior Comando do Planeta, cujo comandante supremo é o próprio Cristo, né, eles estão trabalhando na melhoria do planeta, na transição planetária, em que nós evoluiremos para uma condição melhor, que o mundo poderá vir ter no futuro mais paz, mais tranquilidade, mais fraternidade entre os povos, desaparecerão as guerras, a miséria, a fome, a crueldade, que está desaparecendo progressivamente. Mas no momento que uma transição, toda transição é tumultuada, do ponto de vista social, essas coisas todas vão acontecendo, e muitos movimentos no mundo tendem a desvalorizar a vida, tanto para nascer quanto para morrer. Desvalorizar no sentido de que, olha, já vai acabar com tudo, já estou na cama há muito tempo, dando trabalho para a minha família. Às vezes é uma escolha do próprio paciente. Ou às vezes, o que é pior, ele não pode escolher, alguém escolhe por ele. Se ele estiver inconsciente, né? Enfim, nós sabemos pelos cristãos que os momentos finais de alguém na Terra de importância fundamental para a passagem do espírito, com naturalidade, como atendendo às leis naturais da desencarnação, os momentos finais aqui, às vezes, as meditações profundas do que a pessoa entra, naqueles momentos de sofrimento íntimo, a vida dele entra em revisão. Então, essa revisão que ele faz ajuda muito, né? É que ele faça uma autoanálise, né? Até uma certa terapia com ele mesmo, para ele adentrar o mundo espiritual, com mais paz de consciência, com mais tranquilidade. E se você corta esses momentos finais, drasticamente, o indivíduo, curiosamente, se ele esperasse uns 2, 3 meses, às vezes ele desencarnar naturalmente e acaba apressando o suicídio, agravando bem a situação dele, porque é uma atitude profundamente contrária às leis de vida. A gente pode passar. A questão de números, que eu falei para vocês que é preocupante, a Organização Mundial de Saúde, em 2014, fez um relatório com esse nome, Prevenir o Suicídio, que é um imperativo global. A gente pode passar. E considerando o suicídio como um caso de saúde pública, devido à importância. Olha só a questão dos números. Por exemplo, em 2012, um relatório da Organização Mundial de Saúde falou que ocorreram mais de 800 mil suicídios no mundo. Isso equivale a 2.200 casos por dia, ou seja, um caso a cada 40 segundos. Nós estamos falando aqui, tem 16 minutos, mais de 20 pessoas já suicidaram nesse tempo. Que dá uma média de 40, um a cada 40 segundos. Esses dados são extraídos do livro Viver a Melhor Opção, do nosso companheiro André Tegueiro, que é espírita, educador do doutrina espírita. Ele fez um livro muito importante. Quem quiser aprofundar um pouco mais no conhecimento dos dados sobre suicídio, Viver é a Melhor Opção, do André Tegueiro. Nos casos de morte violenta, o suicídio
ele contribui com 56% dos casos de mortes violentas no mundo. Então, é mais da metade das mortes violentas que acontecem no mundo. Quais são as mortes violentas? Acidentes, agressões, guerras. Se somar tudo, mais da metade é por conta do suicídio. Então, é algo realmente preocupante. Ocorre mais em homens e em pessoas idosas, e em países de baixa renda, os casos são o sofrimento, a miséria, a dificuldade, às vezes levam o indivíduo a tomar uma decisão diferente. Pode passar. No Brasil, é claro, os números também são preocupantes, mas bem menores, das 5,8 mortes a cada 100 mil habitantes. Na prática, isso equivale mais ou menos a quase 12 mil suicídios por ano, foi levantado em 2012, que não houve uma redução significativa do número. Então, aproximadamente quase 12 mil por ano no Brasil. Na época de 2012, é um número equivalente a quem desencarnou por AIDS, muito alto. 32 suicídios por dia, em média, com aquele número levantado no Brasil, essa taxa ainda está em leve crescimento. Em alguns lugares conseguiram até decrescer um pouco, mas é difícil esse combate. Então, a própria Organização Mundial de Saúde colocou um pensamento básico que é importante a gente meditar sobre ele, que cada suicídio é uma tragédia pessoal, que leva prematuramente uma vida. E afeta enormemente a vida dos familiares e amigos e a própria comunidade. Então, tudo que puder ser feito de esforço para evitar é interessante. Quais são as principais causas? Nós sabemos, por informações das áreas de saúde mental, que 90% dos casos dos suicídios estão associados a patologias de ordem mental. E que essas patologias são diagnosticáveis e tratáveis. Se você identifica que o paciente está com depressão, e aí acompanha esse paciente, medica, envolve, acolhe ele fraternalmente, às vezes ele evita de caminhar para uma decisão cruel como essa. Né? Então, se pode diagnosticar e pode tratar, e se 90% da causa é um problema mental, tem jeito de reduzir. Né? Não estou nem falando do aspecto religioso, não estou falando só do aspecto de saúde pública, envolvimento com os pacientes, tratamento adequado deles. Né? Os transtornos do humor, dos quais o principal é a depressão. A depressão é a causa maior, dentre as doenças mentais, a causa maior do suicídio. Mas tem também os transtornos por drogas, tem os transtornos da personalidade, como, por exemplo, entre eles, transtorno da personalidade, mas uma constatação grave, séria, esquizofrenia. É um tipo de doença mental muito especial, é uma doença enquadrada na área das psicoses, mas o mundo do indivíduo fica totalmente fragmentado e perde a noção do mundo normal que a gente tem. Então, ele vive num mundo próprio, e esse mundo é um mundo de conflitos, é um mundo de delírios, de situações muito graves. Claro que essas doenças estão sempre originadas a um problema do passado, né? De ações infelizes do irmão que é portador de uma doença mental grave. Né? Nós estamos analisando a situação do presente e é uma situação por si mesmo grave. Né? Agora, no livro Temas da Vida e da Morte, Major Filomeno Miranda, do Edivaldo Franco, ele fala uma coisa muito interessante a respeito do suicídio, que ele fala que é a angústia, a insegurança, as enfermidades graves, os problemas psicossociais e econômicos, e sentimento de desamparo e perda. Na alma imatura e ingrata, fraca de recursos morais, pode levar ao suicídio. Levando em conta também que, numa análise mais aprofundada, vocês têm os casos de obsessões sutis, mas obsessões graves, violentas, em que o amor enlouquecido e o ódio devastador comentam. Então, isso do plano espiritual, porque quando a gente encarna,
nós deixamos os nossos, alguns afetos e alguns desafetos no espiritual. Aqueles que nos protegem, aqueles que são amigos e aqueles com os quais nós temos alguma dívida, alguma dificuldade, estão lá, não nos perdoaram ainda e não se conformam muito que a gente esteja reencarnado e às vezes nos acompanham durante a vida, criando dificuldade para nós. Então, irmãos infelizes, caros regulares, em condição espiritual de acompanhar e tentar prejudicar. Por isso que, às vezes, algumas pessoas são induzidas ao suicídio por causa de alguns que ficaram do outro lado. E a gente tem que trabalhar nisso, na prevenção, como a gente estava falando, a questão de não às drogas, porque as drogas, elas propriamente não são uma doença mental, mas elas levam a doença mental, porque o indivíduo jovem começa a consumir muito, e a droga desorganiza, né, o cérebro do indivíduo, o funcionamento cerebral, de tal forma que ele evolui realmente para uma situação de desequilíbrio mental grave, e aí sim o risco que ele vai aumentando, daqui a pouco ele toma uma overdose, e aí ele desencarna como um suicídio inconsciente, liquidando a vida de um corpo jovem às vezes, né? E dizer também que a depressão não é uma vergonha, porque realmente, às vezes o indivíduo começa a depressão, ele começa a se afastar dos amigos, ele para de trabalhar, ele fica dormindo até mais tarde, altera o apetite dele, e as famílias, eles vão compreendendo, acham que aquele indivíduo ele parou de trabalhar, ele não quer nada para a vida, só quer ficar dormindo, acha que ele é preguiçoso. Não, ele está doente, precisa ser tratado, né? Então, é interessante falar com isso aqui, que é importante considerar isso, né? No caso da prevenção, então, que cada um se sinta responsável pelo vizinho ou parente, ele percebe estar em crise, está no livro da década dele, na página 37. Há situações familiares em que alguém da família entra num processo dele. Então, essa pessoa precisa ser bem acolhida, levada a profissionais de saúde mental, psiquiatra, psicólogo. Tem o Centro de Atenção Psicossocial hoje no Brasil, são muitos, vou mostrar para vocês. Essa pessoa pode ser tratada em tempo, de evitar problemas mais graves, né? Instituições que tratam com princípios humanitários, filantrópicos, até mesmo na área religiosa, mas teve uma primeira, foi fundada em Londres, em 1906, que é uma instituição específica para fazer a prevenção do suicídio. E no Brasil, o CDV se baseou nessa instituição de Londres. A Organização Mundial de Saúde recebeu a informação de 90 países, né, com as suas políticas de prevenção de suicídio, e que uma meta de redução, de pelo menos tentar reduzir 10% dos suicídios no mundo. O Brasil, desde 2006, trabalha nisso, uma estratégia nacional de prevenção do suicídio. Até produziu um manual que foi direcionado aos CAPs, Centro de Atenção Psicossocial. Ali naquela pracinha, Praça Meneghite de Carvalho, na Rua São Sebastião, ali funciona um centro desse, Centro de Atenção Psicossocial, que ali tem médicos especializados na área de saúde mental, psicólogo, pessoal da enfermagem. Temos pacientes que são ali registrados, que são tratados e levam medicamento para casa para tomar. E existem vários centros desses no Brasil inteiro. O Brasil está com 2.155 centros de prevenção, de assistência psicossocial, nesse caso, como tem aqui em Juiz de Fora, são um monte no Brasil, e eles têm 43 milhões de atendimentos por ano. É muito grande. Quer dizer, há um esforço no Brasil na área da saúde pública, sem dúvida. Para quem gosta de música, o Vinícius de Moraes e Toquinho fizeram uma música muito tocante, uma música de muito sentimento, porque teve um vizinho do Vinícius de Moraes, de Ipanema, ele deu o nome de Alfredo, mas evidentemente ele mudou o nome, né? Não é o nome verdadeiro da pessoa. Era um senhor idoso, morava sozinho, aposentado, e acabou por suicidar-se. Ele fez uma música em homenagem a esse pobre senhor que morreu sozinho no apartamento lá. As pessoas, às vezes, aposentam, vão morar sozinhas, a família vive um pouco abandonada, os filhos, cada um está cuidando da sua vida, às vezes nem moram na mesma cidade, e a pessoa realmente entra no processo de solidão, de abandono, entra na depressão, aí começa a pensar que a morte é a melhor solução.
Né? Então, ele botou, meu vizinho do lado é uma parte da letra. Depois, se quiser entrar no Google, vocês lançam lá um homem chamado Alfredo, Vinícius Moraes Tocantins, eu vou ver ele inteiro. Tem um poema também. Meu vizinho do lado se matou de solidão. Ligou o gás, o coitado, o último gás do bujão. Porque ninguém o queria. Porque ninguém o queria, ninguém lhe dava atenção. Porque ninguém mais lhe abria as portas do coração. Levou com ele seu lobo e um gato de estimação. Os bichinhos que a gente tinha também morreram com o gás, né? Essa história é verdadeira. O nome só do personagem foi trocado. Esse poema é maior que isso aí, porque isso é a parte que interessa. A frase mais bonita aqui é essa aqui. Porque ninguém queria, ninguém dava nada. Porque ninguém mais lhe abria as portas do coração. Ele ficou isolado. Os entes queridos não procuravam, ou muito raramente. Ele deixou de ter amigos, as pessoas não saíram de casa. Evoluiu para uma situação muito triste, igual a essa que está aí. Esse CDV, todo mundo devia botar no celular e depois nas casas religiosas, em geral, no centro espírita. Bota lá que o número é 188. Ligação gratuita no Brasil inteiro, 24 horas direto por dia. A gente vai ter sempre uma pessoa para atender e ouvir o outro que está em desespero, o outro que está com ideias de tirar a própria vida. Uma última ligação, no momento final da vida dele, que está nessa ligação, pode voltar atrás e não tomar decisão. Porque é um trabalho muito bonito que é feito, foi baseado na Lei de Memória do Suicida, e alguns irmãos nossos leram esse livro, esses Conchon, é tudo sobrenome, né? Focácio, Lorenzetti, eles sem nenhuma ligação política, eles eram espíritos, mas eles fundaram o CDV sem nenhuma conotação religiosa. Porque pessoas de qualquer credo religioso, ou que não tem religião nenhuma, podem ligar à vontade. Ninguém vai olhar o lado religioso, vai olhar o lado do sofrimento daquela pessoa, saber ouvir os problemas dela e ajudá-la no que for possível, tentando evitar que ela tome decisão extrema. Hoje, no Brasil, deve ter mais agora, essa estatística aqui, foi quando publicou o livro, coisa de uns 6, 7 anos atrás. Tem mais centros, até a escola recentemente foi aberto um, de CVV, número 188. O Brasil tem 70 postos, agora atualmente deve ter um pouco mais, funciona há mais de 50 anos, tem 1.800 voluntários pelo Brasil afora, pode ser um pouco mais. Eles recebem 800 mil ligações por ano, na base de uma ligação a cada 40 segundos. E olha só a situação. A pessoa que ouve a escuta fraterna, ela dura em média 50 minutos, porque a pessoa tem que saber ouvir quem se sente angustiado, solitário, deprimido. E só encerra a ligação aquele indivíduo que ligou. Então, quem está ouvindo, quem está dando uma palavra de apoio, esse não desliga. Quem desliga é quem ligou. Então, por isso que a média de tempo das ligações é 50 minutos. A pessoa é muito tempo que o voluntário tem que estar ali trabalhando. Ele não interfere muito no que a pessoa que está sofrendo, não interfere muito no que ela está falando. Ele apenas ouve e, de vez em quando, você não acha melhor, né? Você tem família, e começa a saber quem é o fulano, você tem filho, tal, você trabalha onde, você tem que dar. Tá? Vamos supor que a gente fala que ele tem 2 filhos, um vir lá para dentro e vai falar, olha, pensa bem, seus filhos estão precisando muito de você, e começa a dar um caminho positivo para ele. Né? E, às vezes, no final de uma ligação de média de 50 minutos, ele pode mudar a ideia, não tomar. Porque quando liga, periga que está realmente no desespero, e ali seria uma tábua de salvação para ele. Né? E é um total sigilo e respeito à autonomia de quem faz. Ninguém vai falar por ninguém que foi o tal levou. E ele também não tem obrigação de dizer o nome dele, não, nenhuma. Se ele quiser dizer, ele não vai dizer, mas ninguém pergunta como é que é. Ele pode usar um nome diferente, se quiser. Mas ninguém quer identificar a pessoa, só quer saber o tipo de vida que ela tem, como é que é a estrutura familiar, como é que ele trabalha, por que ele está pensando nisso, envolvendo até
encaminhada para uma situação mais positiva. Existem até livros, não é o caso de detalhar agora, que contam situações de diálogo dessa natureza, né? Em que alguém sofrendo falou com um voluntário, e aí o livro conta entidades ajudando a pessoa que está em sofrimento, e entidades ajudando o voluntário que está ouvindo. Então, esse trabalho conjugado do mundo espiritual com aqui, né, a crosta da nossa terra, em que um sofredor fala com o voluntário, ambos os lados estão sendo aparados espiritualmente para poder atingir o melhor resultado possível, né? Lembrando a vocês, colocar no celular, e de repente até um aviso, é muito importante isso aí, todo mundo sabe, isso aí 24 horas por dia, né? Na visão espírita, agora é interessante a gente fazer uns comentários que são fundamentais do ponto de vista espírita, para entender melhor essa situação. Na visão espírita, o suicida, ele quer buscar na morte o fim de todos os seus problemas. Quase todo suicida pensa assim, bom, não aguento mais essa vida, estou com um problema sério, assim, assado, às vezes. Qualquer situação grave, uma dívida enorme, ou situações familiares, situações sentimentais. Tem um problema grave, ele acha que se ele morrer, esses problemas vão acabar. Isso é um grande engano do suicídio, né? Ele acredita que destruindo o corpo, ele deixará de existir, e nós sabemos que isso não é verdade. E a grande decepção que ele sente, essa enorme decepção que ele espera, é ele perceber que ele continua vivo. A gente que já trabalhei muitos anos na reunião de obsessão, eles recebem uma entidade, um sofrimento enorme, um suicídio. Mas a primeira coisa que ele diz é o seguinte: eu não sei porque eu não consegui morrer, consegui destruir meu corpo, não consegui morrer. Cada situação de confusão, porque não tendo, às vezes, ele uma base religiosa, formação, né, da ideia da continuidade da vida, do espírito, né, após a morte, então, ele acha que depois ele fica confuso, porque como é que pode? Eu dei um tiro na cabeça, eu tomei um veneno e não consegui morrer. Porque ele se vê vivo numa situação, com o corpo espiritual, numa situação de grande sofrimento, devido ao trauma que ele produziu em si próprio para destruir sua própria vida. Então, esse trauma repercute no corpo espiritual e ele continua um certo tempo de sofrimento. Então, essa enorme decepção, ela é, com todos os casos de terapia, realmente isso é uma grande verdade. E ele descobre tardiamente, ele agravou a situação dele e agravou a situação da família. O livro Memória de um Suicídio, alguns de vocês já leram esse livro? É um livro de um valor extraordinário. No espírita, às vezes, algumas pessoas dizem: eu comecei a ver aquele livro, mas era tanto sofrimento, era tanta situação assim, de horror, e eu não aguentei. Eu li as primeiras páginas e parei. Bom, meu livro é antigo, a edição dele é de 1979. Essa situação de descrever o Vale dos Suicidas, quer dizer que todo suicida vai especificamente para esse vale, mas é um local onde se concentra muitos suicidas. É realmente uma discussão triste. Tem que ter um certo controle emocional para ver aquilo ali, mas é um sofrimento que decorre de uma ação. Dessa ação é uma ação extremamente contrária à lei de Deus. Porque o grande patrimônio que Deus nos dá em cada encarnação é a nossa vida, né, transitória do corpo físico. Então, é um presente de Deus para cada um de nós, para a gente continuar a nossa existência, cultivando os valores da vida até o final do corpo físico. Aí eu falo: olha, se você passar da página 55, aí você vai em frente. E a página 55 lá termina a situação do sofrimento, porque o grupo dos legionários de Maria, né, trabalhadores de Maria de Nazaré, da Legião de Maria de Nazaré, vão lá, recolhem alguns suicídios e levam para a grande instituição Maria de Nazaré, que cuida desses suicídios. E é dito que Maria de Nazaré tem um espírito sublime,
ela se ocupa com os suicidas do mundo. Tem instituições paradas pelo mundo inteiro. O próprio Cristo delegou a ela a função de cuidar dos suicidas do mundo, dizendo para o amigo Destilas, um dos instrutores da Universidade do Espírito, lá no livro, Memória do Suicídio, dizendo que só um coração bondoso de mãe seria suficientemente capaz de levar esses irmãos até a sua regeneração. Então, entre tudo que Maria de Nazaré faz pelo mundo, um dos trabalhos dela é atuar em benefício do suicídio da dor. Então, vejam que é uma situação difícil para a pessoa tomou essa decisão, e descobre que não consegue tirar a vida. Então, o que o Espiritismo fala, para que nós entendamos que a gente tem que valorizar a vida, é que nós somos espíritos criados por Deus com o destino da imortalidade. A imortalidade da alma é uma conquista, uma coisa de um valor extraordinário, porque Deus, no seu amor e na sua justiça soberana, ao criar seres, são destinados, né, a serem espíritos no futuro, passando pelas múltiplas experiências das encarnações, tanto no jeito superior da natureza, até chegar à condição humana, e da condição humana seguir por milhares e milhares de experiências até a condição de espírito puro. Deus, ao criar seres inteligentes, ele os dotou de imortalidade. E também ele não podia ser de outro jeito, deriva do amor de Deus pelas suas criaturas e pela sua justiça soberana. Imagine que ele tivesse criado alguém inteligente e que depois de milhões de anos de existência, essa pessoa desaparecesse. Tudo que ele fez na vida, tudo que ele aprendeu para trás, deixou de existir da noite para o dia, e isso aí seria realmente injustiça. Né? Mas não, Deus cria seres inteligentes e vão, pelo progresso espiritual, que todos nós estamos inseridos naquele progresso, um dia nós vamos trabalhar em grande escala, né, ajudando o próprio Criador, isso é coisa e chegar na condição do Cristo. Né? Mas não vamos preocupar, não, o tempo vai correr. Em cada fase, a gente está comentando isso aí, em cada fase da nossa existência, a gente faz o que pode. Se a gente puder fazer um pequeno esforço na nossa vida em benefício dos nossos irmãos, estamos, de alguma forma, ajudando, fazendo alguma coisa positiva. E se a senhora fazer pouco, não é pouco, não, é o que pode fazer. Agora, se junta o esforço de todo mundo, nós teremos uma força muito maior na direção da transformação do nosso mundo. Né? E isso, nós não temos que ter pressa, não resolver agora, resolve daqui 1 milênio, daqui 2, 3. Isso não é nada de tempo em relação à eternidade. Né? Bom, a vida não pode ser destruída, a não ser do corpo físico. Mas o espírito é impossível destruir a vida do espírito. E essa vida do espírito, ela é uma só, porque nós somos uma individualidade, nós desenvolvemos essa nossa individualidade ao longo de todo esse calado evolutivo que vem dos reinos inferiores da natureza até chegar à condição nominal, até chegar à condição de humanidade. Nós elaboramos a obra da nossa individualização, nós espíritos. Então, nós somos uma individualidade, cada um de nós. Eu sou eu, você é você. Isso, um não pode ser o outro. Né? Individualidade é isso. Cada um é um indivíduo em si. Cada um tem as suas experiências próprias. Desde quanto tempo? Não sabemos. Bota milhões e milhões de anos atrás. Mas cada um desenvolveu a sua individualidade. No sentido de que aquele indivíduo vai progredir até a condição do espírito puro. Pode demorar o que for, mas vai chegar lá. Né? E aí, uma personalidade em cada reencarnação. Isso é interessante. Às vezes as pessoas que estão recém-chegadas no espiritismo não entendem bem, né? Como é que pode? Eu agora estou assim, mas no passado eu já fui outra pessoa, outra encarnação eu vou ser outra pessoa. O que é isso? Está confuso. Não. Em cada encarnação nós temos uma personalidade. Nós somos uma individualidade, nós não vamos ser outra pessoa, nós só poderemos ser nós próprios. Porém, se eu reencarno, naquela vida, eu vou ser, sei lá, ser um advogado, vou ser um professor, vou ser um trabalhador qualquer da indústria, qualquer situação, vai ser uma pessoa. Essa pessoa vai ter nome, vai ter
família, ele se envolve com a personalidade. Mas nessa existência, ele adquire a experiência daquela existência e tudo fica guardado na memória espiritual dele, os arquivos de memória. E em cada vida que nós tivemos, muito longe, muitas vidas que nós tivemos várias personalidades. E nessas situações nós fomos arquivando experiências. Hoje nós temos um arquivo interior muito grande, que é o nosso inconsciente. Nós temos um inconsciente bem curtinho dessa vida e um inconsciente gigantesco de todas as vidas. Então, esse vai longe para trás. De qualquer maneira, nós, ora estamos aqui na Terra, ora nós estamos no mundo espiritual. O mundo espiritual é o mundo de origem, é o mundo de onde viemos. A Terra é transitória, o mundo espiritual é definitivo. Né? E todos nós, sem exceção, nós estamos sob a destinação da lei de progresso. Porque, uma vez criados, nós somos incentivados pela lei de progresso para prosseguir. Nós podemos ter dificuldades, passar por caminhos mais tortuosos, até atingir um determinado patamar, e alguns outros, às vezes, não deram tantas voltas, seguindo um caminho mais facilitado, mais decidido, ou seja, cometemos mais ou menos erros, mais ou menos acertos, e vamos seguindo pela vida. Mas nós não vamos deixar de progredir. Nós podemos estacionar por algum tempo, em alguma encarnação, em que a gente perdeu muito tempo, em que a gente exerceu em situações graves, crimes, mas, de qualquer maneira, nós não voltamos no passado, nós não retroagimos. Mesmo essas experiências negativas, essas experiências, nós vamos, no futuro, vencê-las e libertar-nos delas pela lei de causa e efeito, enfrentando outras dificuldades que a vida vai, sabiamente, nos oferecer. Mas nós não retroagimos, nós progredimos de degrau em degrau. Podemos demorar mais tempo no degrau, mas nós vamos em frente. Lei do progresso é isso. Isso a perspectiva fala a respeito de nós, que somos espíritos criados por Deus. E aqui cabe um parênteses, né? Nosso agradecimento, realmente de coração, ao nosso grande mestre, Allan Kardec, que reencarnou com essa missão de trazer o espiritismo, e em pouco tempo de trabalho, não chegou nem a 15 anos, trabalho gigantesco, monumental, ele trouxe todo o edifício do doutrina espírita para nós. E entre esses ensinamentos, está tudo aquilo que a gente falou aqui para trás, já. A existência do espírito, mortalidade, reencarnação, lei do progresso, é tudo contido na doutrina espírita. E existem leis que regulam o ingresso do espírito na Terra, reencarnação. O regresso do espírito ao mundo espiritual, desencarnação. Essas leis, elas regulam quem nasce, quem morre. Existe um fluxo na Terra, para falar só da nossa Terra, um fluxo diário de pessoas que nascem e pessoas que se encarnam. Isso é muito grande. Imagina um ano, quantas pessoas nascem no mundo, quantas pessoas desencarnam no mundo. É um número realmente muito grande. A reencarnação, ela representa uma lei de progresso, que também tem finalidade de nós ressarcirmos os nossos erros do passado. Mas, principalmente, ela é uma lei de progresso. Porque chega num ponto, às vezes, que não temos muitas contas mais a pagar, mas continuamos sobre a lei do progresso. Né? E a desencarnação, no livro O Veio da Vida Eterna, o doutor Jerônimo fala para André Luiz, olha, há tempo de nascer, há tempo de morrer, como há tempo de nascer. Indicando que há um tempo, mais ou menos, médio, programado para a vida do espírito. A gente reencarna, nós estamos numa programação reencarnatória, cujo tempo de vida médio nosso é estipulado, vamos por 80 anos. Então, por volta dos 80 anos, fazer um pouquinho menos, um pouquinho mais, alguma situação vai acontecer, alguma doença mais grave, uma situação que vai nos levar à desencarnação dentro de um planejamento de tempo médio de duração da vida daquele corpo. Isso faz parte da lei da desencarnação. Porém, o espírito, ao tomar a decisão de destruir o corpo, o suicida sofre
severamente as consequências da situação, porque ele destruiu muito antes do tempo natural que ele ia desencarnar. Vamos supor que alguém fosse desencarnar com 80 anos, mas ele se suicidou aos 30. Quer dizer, ele deixou 50 anos de planejamento da vida dele. Jogou, isso aí foi destruído, acabou. Ele vai ter outra oportunidade futura. Então, ele jogou fora a oportunidade dos 50 anos para frente que ele tinha. Então, é uma situação difícil para ele. E ele vai sofrer as consequências, porque ele vai ter dificuldade de desligar-se do corpo, porque o seu corpo tem ainda muita vitalidade, tem fluidos vitais em quantidade, tanto é que ele vive mais de X anos para frente. E ele fica muito ligado pelos laços fluidos ao corpo, se sentindo um sofrimento, e ele colocou o próprio corpo, mas ele, como não se desligou, e o corpo é rico de fluidos vitais que muito lentamente se desfazem, ele continua sentindo, há algum tempo, os efeitos do modo que ele usou para poder tirar a vida do corpo. E esses distúrbios, eles passam para o corpo espiritual. Aí é muito variável, dependendo da forma que a pessoa, o veneno, o tiro, enforcamento, afogamento, pulou de grande abrupto, uma variedade enorme de situações vão causar lesões variáveis, vão repercutir no corpo espiritual e vão colocar matrizes nesse corpo espiritual. Matrizes, entre aspas, são como se fossem marcas de decorrência do que aconteceu. Ao reencarnar, esse corpo espiritual alterado, de alguma forma, vai influenciar geneticamente na formação do novo corpo. E aí, ele poderá ter deformidades, as mais variadas, ou ele poderá até ter um corpo aparentemente bom, mas mentalmente ele vai ter situações sérias, em decorrência da sua atitude. E essas alterações vão se fazer presentes na próxima encarnação dele. E o problema também que existe é que ele, às vezes, foi induzido por obsessores obsessivos. Não vamos colocar a culpa no obsessor e tirar a culpa dele, não. Ele tomou a decisão de tirar a vida. Mesmo que seja sob a influência da ação espiritual dos obsessores, e a decisão final foi dele. Os obsessores induziram, ele podia ter voltado atrás. Então, mas acontece que a pessoa desencarna e está sob a ação também de companheiros lá, infelizes e obsessores. Quando ele reencarnar, um suicídio ainda poderá ter na próxima vida influências negativas, porque alguns que não o perdoaram ainda estão lá e podem exercer uma cobrança em cima dele. Ele terá que ter. Ele se preparou para uma nova encarnação. Ele conseguiu recursos de resistência moral, mas ele terá essas dificuldades de enfrentar. Né? Há casos, uma entidade da qual somos profundamente devedores, no passado, e essa entidade consegue interferir na nossa existência, na presente vida, induzindo-nos a um retorno antecipado ao mundo espiritual. Isso foi muito impressionante, né? De como aquela entidade quer que o indivíduo retorne para ela no mundo espiritual antes do tempo. E se ela conseguir, ele vai realmente entrar em zona de sofrimento, até junto com a própria entidade que o induziu a esse caminho triste. Né? E há casos que a obsessão ela envolve outros espíritos, não um só. No caso dessa figura que morre, os espíritos podem ser numerosos, da tormenta, exigindo nosso retorno para continuar em sua lugar. Aparentemente, a gente vê assim um quadro triste, e alguém pode pensar, meu Deus, como é que pode, né? A pobre da moça. Não seria uma injustiça? Não existe injustiça nas leis de Deus. As leis de Deus são soberanas, justas e amorosas. Mas nós é que causamos situações tão graves no pretérito, mas tão graves, que nós teremos vários inimigos do outro lado. E quando nós reencarnarmos, muitos desses inimigos que ainda não se afastaram de nós, podem continuar
né, junto de nós, porque eles não serão violentamente arrancados de nós, não. Esse lei de causa e efeito vai levar isso a uma situação até que os nossos perseguidores tenham a compreensão de que não vale a pena continuar naquele caminho. É um processo de longo prazo. A própria transformação moral do obsidiado favorece a mudança dos obsessores, nós sabemos disso. Mas isso é um processo lento e depende do esforço próprio, né, de cada um. Existe a terapia espiritual, que nos recomenda, e pode ser aplicada a encarnado que está com risco de suicídio. Vamos falar só do trabalho das casas espíritas, sem falar de outras casas religiosas. Existe um trabalho direcionado a um irmão nosso que está com essa tendência. Se ele começar a falar em casa, ou falar no seu trabalho, que essa vida não está valendo nada a pena ser vivida, que eu acho que a melhor solução é eu acabar com essa vida, se começar a ver dessa natureza, aí ele tem que ser realmente envolvido, acolhido, tem que se aceitar ser levado ao centro. Aí nós vamos observar na sequência aqui, ele pode ser recadeado a algum atendimento fraterno, dentro daquela casa que alguém vai dialogar com ele. Nesse atendimento fraterno, ele vai receber informações básicas, vai saber que todos nós somos construtores do nosso próprio destino, e os males que nós sofremos atualmente, eles na verdade, são consequências, né? Nós somos responsáveis pelos nossos atos. Nós construímos o nosso destino. E, dependendo dos nossos atos, nós vamos sofrer realmente as consequências desses atos, e se eles forem atos muito negativos, nós vamos sofrer consequências proporcionais àqueles que a gente cometeu. Então, a causa do nosso sofrer reside em nós próprios. Quer dizer, a pessoa tem a tendência, eu estou assim desse jeito, mas olha, foi fulano fez aquilo comigo, né, houve uma traição, um problema qualquer, então ele põe a culpa no outro, sobre o que ele vem sofrendo, mas o Espiritismo entende, não põe a culpa no outro. Se você está sofrendo esse sofrimento muito intenso, se a causa não é atual, a causa é pretérita. São erros graves que nós cometemos que repercutem na nossa vida atual. Nós temos que nos libertar dele, mas não colocando culpa em terceiros. Vamos enfrentar e vamos ter um caminho, né, mais correto, mais digno na nossa existência. Vamos preocupar mais com o sofrimento do outro que o nosso, porque tem gente sofrendo muito mais que a gente. Então, olhando por esse lado, atendimento fraterno conduz o indivíduo a entender que a culpa é dele e que o melhor que ele pode fazer é trabalhar na transformação moral dele. E como é que trabalha a transformação moral? Aprendendo as bases da doutrina e aprendendo o serviço ao próximo. Esse é o melhor caminho que existe. Aí lá, fisioterapia, ele pode tomar parte no centro, orientação de leituras, que ele poderá fazer, a instituição do culto evangélico do lar, né, o envolvimento da família, dos amigos, tudo isso é um trabalho de terapia para impedir que aquele encarnado evolua numa situação dessa natureza. Né? Esses cuidados preventivos estão relacionados com o acolhimento e também com o próprio amparo espiritual que aquela criatura está recebendo, no sentido de que ele não tome aquela decisão. É o caso, por exemplo, que eu vou remeter você, né, à leitura do capítulo 13 do livro Do Mundo Maior, de André Luiz, é o caso Antonina. E no meu caso, de entrar em detalhe, porque isso aqui só já dá uma palestra, só assim separado. Essa moça Antonina, aqui é uma foto tirada da internet, só para ilustrar a situação. Ela é abandonada pelo namorado, com quem conviveu por 7 anos. E esse namorado, ao se formar em medicina, ele cortou relações com ela de uma forma muito grosseira, muito irônica, muito desrespeitosa. E foi uma coisa tão desagradável, que ela se sentiu tão ferida, que ela decidiu por fim a sua própria vida, mas a providencial intervenção do mundo espiritual em seu favor impediu que ela consumasse aquele ato. Bonito capítulo, e durante o sono, ela se desliga do corpo físico, vai ao mundo espiritual, é amparada pela mãe,
por entidade muito amiga, ligada a ela de várias encarnações. Então, ela era envolvida amorosamente, e ela, de manhã, era outra pessoa, quando ela acorda, ela queria tomar um veneno naquela noite. Ele até preparou, mas foi induzido ao sono e graças a Deus, resolveu muito bem a situação. Leitura, capítulo 13 do livro Mundo Maior. Mas também tem as questões da terapia espiritual, nós já estamos encerrando, e é terapia aplicada ao desencarnado, e esse realmente suicidou. Nós falamos do caso do encarnado que tinha ideia de suicídio, mas estava encarnado. Esse aqui já é o desencarnado, que, lamentavelmente, tomou a decisão de suicidar. E aí é um imenso trabalho no mundo espiritual em benefício desses irmãos, como é o caso do recolhimento do suicídio pela Legião dos Servos de Maria. Nós citamos. Mas, além dos Servos de Maria, existem grandes trabalhadores do mundo espiritual que atendem as suicidas em todas as situações, que os conduzem a locais apropriados quando eles já têm condições de sair das zonas de sofrimento. Isso é bastante generalizado, que André chama a caridade indiscriminada do mundo espiritual. Né? Então, eles são levados à instituição especializada de tratamento, e lá, nessas instituições, há uma fluidoterapia aplicada ao perispírito. O perispírito ficou bastante lesado por aquela atitude que ele tomou, e ele passa por tratamento hospitalar mesmo, técnicos no mundo espiritual especializados fazem toda essa fluidoterapia, e eles passam por um processo de aprendizado das leis divinas, porque não é só tratar, eles têm que aprender também a dar valor à vida, conhecendo mais as leis de Deus. Né? E muitos deles, quando começam a conhecer as leis divinas, eles falam, mas se eu conhecesse isso quando eu estava na Terra, eu não teria suicidado. Às vezes eles falam, falam sobre isso. Aprendizado das leis divinas, saber, né, a imortalidade da alma, as oportunidades da reencarnação, que Deus é amor. Agora você vai aprender coisas de uma utilidade tão grande, começa a valorizar a sua própria vida. Além disso, alguns casos podem ser levados a reuniões mediúnicas aqui na Terra, e através dos fluidos vitais dos encarnados presentes, são manipulados no mundo espiritual, ajuda-se muito o perispírito daquelas entidades que, às vezes, eventualmente, pode ir numa reunião mediúnica selecionada para isso, e, além disso, ela está em preparo para uma nova encarnação que é supervisionada no mundo espiritual. Ele se liga a um setor chamado planejamento de encarnações, ele passa diretamente a ser a sua nova vida preparada. Como é que vai ser a família dele, vai nascer onde, tudo organizando isso tudo. E aí a vida dele é planejada aqui para você. Você não suicida, você vai passar por uma situação de dificuldade. A família tal vai te receber, mas olha, a partir de tal idade vai acontecer isso com você, ou você já vai nascer com determinada situação. Isso tem que planejar. O espírito, quando ele consegue aceitar aquele planejamento, se prepara psicologicamente, se prepara moralmente, ele tem mais chance de vencer. Agora, casos dos suicídios muito graves, eles não têm nem condição mental de se preparar. Então, eles voltam à situação de sofrimento transitório, às vezes uma vida que mentalmente eles não têm muita comunicação com o mundo, para depois ter oportunidades futuras melhores. Aqui o caso, lembrando, são dois casos que eu estou indicando a vocês. Um foi o capítulo 13 do Mundo Maior. E esse aqui é o capítulo 11 do livro Missionário da Luz. É um caso muito triste, do caso Raul, que está relatado em detalhes. Ele é um suicídio homicida, ele é arrebatado de imediato por espíritos vampirizadores que sugam suas energias vitais, levam ao matador. Porém, após algum tempo de intervenção espiritual, terapêutica permite que ele seja conduzido a uma instituição especializada. Não é o caso de detalhar a história, uma história muito triste, mas ele envenena um amigo lentamente, então parece que é uma morte por doença, porque ele gostava da mulher dele, mas ele
Não tinha como, né, separar o amigo da mulher. Então, ele é capaz de levar o amigo agora para ficar com a esposa dele. Então, situação. E, como na verdade, acabou sendo um bom marido. Gostava realmente dessa pessoa. Teve algum merecimento por ser um bom marido, um bom pai, mas ele viveu a vida inteira em sofrimento, em depressão. Chegou um ponto que não aguentou mais, porque ele induziu e causou a morte do próprio amigo para conduzir a vida dele para frente. Não ia ser nada fácil. Então, nós, é um caso, capítulo bom, vale a pena a leitura, tem muito aprendizado nesse capítulo. Então, lembrando a vocês, carinho do Espírito Maria de Nazaré, e atende os suicidas do mundo, porque Jesus disse ao instrutor Aníbal de Silas, ensinava o Evangelho lá na Universidade Espiritual, lá daquela associação de Maria de Nazaré, ele dizendo que entregou os suicidas há muito tempo à direção de minha mãe, porque só a inspiração maternal será bastante caridosa, a erguê-los para Deus. No meu livro, está na página 128, versão antiga. Mais novo, pode pegar um pouco. Mas está no capítulo 1º e da 3ª página. Muito linda essa citação a respeito de Jesus falando com o próprio instrutor da instituição. Então, era isso que nós tínhamos que trazer para vocês, lembrando que fora da caridade não há salvação, que é uma meta do Espiritismo, que não induz que todos nós nos preocupemos com o próximo, e que a gente possa fazer algo por alguém. Ao fazermos um trabalho em benefício do outro, automaticamente nós seremos beneficiados sem a gente pedir. Interessante isso. Vamos trabalhar em benefício dos outros, fazer qualquer trabalho que puder ser feito, trabalho social, rendimento fraterno, qualquer coisa, educação dos filhos, qualquer coisa que deve ser feita, estou vendo que o irmão está numa situação difícil, não é visitado, um doente no hospital, qualquer situação. Nós estamos ajudando alguém dentro que a gente pode. Ao fazermos esse trabalho, nós seremos automaticamente beneficiados sem que nós precisemos pedir nada. Seremos ajudados de alguma forma. Que ajuda também na nossa própria transformação. Nós libertamos nossos próprios erros que a gente ainda carrega. Então, a gente tem que fazer nossos irmãos meditar profundamente sobre a gravidade do ato de alguém que tira a própria vida, né? E que a gente tem que fazer todo o esforço para tentar evitar que o irmão caminhe nessa direção triste. Esse é o objetivo principal. Eu parei de agradecer aos amigos espirituais pela inspiração, pela presença, pela ajuda, e agradecer as vibrações fraternas de todos vocês, que nós possamos, com as nossas vibrações, que essas vibrações sejam utilizadas pelos amigos espirituais em benefício dos que são. É isso? Então, nós agradecemos a todos vocês, aos amigos espirituais, e voltamos a palavra do nosso irmão, que vai fazer o encerramento.